Há apenas alguns minutos, o ambiente tranquilo do Seoul Art Center Hall foi abruptamente tomado por uma tensão silenciosa que ninguém no local havia previsto. O ar frio do fim de tarde de Seul atravessava as portas de vidro do complexo cultural, fazendo muitos jornalistas ajeitarem os casacos enquanto os flashes se preparavam para mais uma coletiva comum. No entanto, assim que Park Eun-bin surgiu no palco, bastou um único olhar para perceber que aquela não seria uma aparição rotineira. A luz branca que caiu sobre ela revelou um rosto mais pálido que o habitual, e mesmo o sorriso delicado que sempre encantava o público parecia carregado de um peso invisível. A atriz caminhou até o microfone com passos pequenos, como se cada movimento exigisse mais força do que o normal. Atrás dela, o banner oficial exibia imagens serenas, contrastando completamente com a atmosfera carregada que tomava conta do auditório. O burburinho inicial cessou quando Eun-bin respirou fundo, segurando o microfone com as duas mãos como se precisasse dele para se manter em pé. O leve tremor que percorreu seus dedos foi percebido até mesmo pelas fileiras mais distantes. Alguns fotógrafos ajustaram rapidamente suas câmeras, como se pressentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A atriz olhou para o público, seus olhos escuros brilhando de algo que não era apenas o reflexo das luzes. Era como se ela estivesse lutando com as próprias emoções, procurando coragem em meio a uma multidão silenciosa. Quando finalmente abriu a boca para falar, sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Tenho algo muito importante para compartilhar com todos. Essa simples frase fez o coração de muitos presentes apertar. Logo em seguida, sua respiração falhou, como se o peso do anúncio ameaçasse afogá-la. Uma lágrima solitária percorreu sua bochecha, brilhando sob o holofote antes de cair lentamente. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Nenhum clique de câmera, nenhum sussurro, nenhum movimento, apenas o som frágil da atriz tentando se recompor. Mas não havia mais volta. Com a voz quebrada, Eun-bin continuou, eu estou grávida. A palavra ecoou pelo auditório como um trovão silencioso. Assim que foi dita, uma onda de choque percorreu a plateia. Os jornalistas, antes paralisados, reagiram quase simultaneamente. O som dos obturadores das câmeras explodiu em sequência, como chuva forte batendo contra o chão. Murmúrios surgiram de todas as direções, perguntas atropeladas se misturando ao ar pesado que pairava sobre todos. Algumas pessoas levaram as mãos à boca, incapazes de acreditar no que ouviam. A atriz, que sempre manteve uma imagem tão sólida, agora estava ali, completamente exposta, lágrimas correndo livremente. E foi nesse momento que muitas cabeças se viraram para o mesmo ponto da plateia, a presença de Roon. Sentado na área reservada aos convidados, ele parecia inicialmente tão chocado quanto o resto do público. Seus olhos se arregalaram, e suas mãos, antes descansando calmamente sobre os joelhos, se fecharam com força no tecido da calça. Era uma reação instintiva, quase dolorosa. Quem o observava de perto pôde perceber a rápida mudança de expressão, surpresa, confusão, dor e, por fim, uma emoção tão profunda que era difícil definir em palavras. Roon piscou algumas vezes, como se tentasse confirmar que realmente ouvira o que ouvira. Ele então se levantou, quase sem perceber. O movimento foi rápido, impulsivo, chamou ainda mais atenção. Alguns fotógrafos giraram as câmeras em sua direção, registrando a expressão vulnerável que raramente se via no ator. Com passos largos e decididos, Roon começou a caminhar em direção ao palco. Eun-bin, ainda chorando, ouviu-se aproximar e levou a mão ao rosto, como se envergonhada por estar tão frágil ali, diante de todos, e diante dele. Quando Roon finalmente subiu ao palco, sua presença ao lado dela trouxe uma mistura de conforto e inquietação ao ambiente. Era impossível ignorar a tensão emocional que conectava os dois naquele instante. Roon parou a poucos centímetros dela. Um momento os dois ficaram simplesmente olhando um para o outro, envolvidos em um silêncio carregado de significado. O ator respirou fundo antes de falar, mas sua voz também falhou. Por que você teve que passar por isso sozinha? A frase, dita em um tom quase inaudível,
fez Eunbin chorar ainda mais. Era como se todas as paredes que ela havia construído para se proteger desmoronassem ali, diante de milhares de olhos. Roon, movido por uma mistura de empatia e desespero contido, estendeu a mão e tocou levemente as costas dela. Não era um gesto teatral, era humano, sincero, cheio de preocupação. Enquanto isso, o caos se intensificava no auditório. Os jornalistas levantavam as mãos, alguns quase gritando para tentar captar uma resposta, uma confirmação, qualquer palavra que esclarecesse a situação inesperada. A equipe de segurança do local se mobilizou rapidamente, tentando conter o avanço dos fotógrafos que se aproximavam demais do palco. Um representante da equipe de gestão de Eunbin subiu às pressas, pedindo calma e solicitando que os jornalistas aguardassem. Mas era como se ninguém conseguisse mais controlar o turbilhão de emoções e reações que havia tomado conta do lugar. Eunbin tentou falar novamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu não queria que isso afetasse o trabalho de ninguém. Eu só. Mas sua voz quebrou outra vez antes que pudesse completar a frase. Roon, percebendo que ela estava prestes a desmoronar completamente, inclinou-se e murmurou algo apenas para ela, algo que o público não conseguiu ouvir. Que claramente serviu para acalmá-la, mesmo que apenas um pouco. A atriz assentiu devagar, respirando fundo como quem luta para recuperar o controle. Um jornalista finalmente conseguiu fazer sua pergunta atravessar o tumulto, e quanto ao Roon? Qual é a relação dele com tudo isso? A pergunta pairou no ar como uma flecha lançada no momento mais crítico. Todas as câmeras se viraram para o ator, esperando uma resposta definitiva. Roon permaneceu imóvel por alguns segundos, dando o chão como se procurasse coragem ali. Quando finalmente levantou a cabeça, seus olhos estavam úmidos. Assumirei responsabilidade por tudo o que estiver ligado a isso, declarou, a voz firme porém carregada de emoção. O salão explodiu novamente em frases e murmúrios. O representante da equipe pediu uma pausa imediata na coletiva. Era evidente que Eunbin precisava respirar longe dos holofotes. Com cuidado, Roon ofereceu um lenço para ela, um gesto pequeno, mas que dizia muito sobre o que ele sentia naquele momento. Os dois foram escoltados até a área de descanso atrás do palco, deixando para trás um auditório inteiro mergulhado em choque e especulações. Os jornalistas começaram a digitar freneticamente nos notebooks, enviando as primeiras manchetes que em poucos minutos tomariam as redes sociais e os portais de notícia da Coreia. A intensidade daquele momento transformou a noite no Seoul Arts Center, Hall em um marco emocional e histórico para todos os presentes. Nos bastidores do Seoul Arts Center, Hall, o ambiente parecia completamente diferente da explosão de frases e vozes que ecoava do salão principal. A luz amarela suave da sala de descanso criava uma sensação de acolhimento, quase como um refúgio improvisado para Park Eun-bin, que ainda respirava de forma irregular, tentando controlar a tempestade emocional que acabara de atravessar. Encostada ao braço do sofá, pressionava o lenço contra os olhos, enquanto uma funcionária da equipe lhe oferecia um copo de água com as mãos trêmulas. O som abafado das vozes do auditório ainda chegava até ali, atravessando as paredes como uma lembrança insistente do caos deixado para trás. Roon permanecia alguns passos distante, respeitando o espaço dela, mas incapaz de esconder a preocupação que estampava seu rosto. Ele observava cada gesto da atriz com um olhar carregado de culpa e afeto, como se tentasse reconstruir mentalmente todas as situações recentes em busca de sinais que talvez tivesse ignorado. Eun-bin levantou o olhar por um instante e encontrou os olhos dele. A fração de segundo foi suficiente para que uma conversa silenciosa se estabelecesse entre os dois. Era um tipo de comunicação íntima, construído não por palavras, mas por sentimentos reprimidos durante tempo demais. Roon finalmente se aproximou, caminhando com passos hesitantes. Se temesse invadir algo sagrado. Quando parou diante dela, respirou fundo, buscando coragem para dizer aquilo que latejava em sua mente desde o instante em que ela revelara sua gravidez. Você não precisava enfrentar isso sozinha,
disse, em um tom tão baixo que quase se confundia com o som do ar-condicionado. Eunbin apertou o lenço entre os dedos, enviando o olhar antes de responder. Eu tinha medo de tudo, confessou. Medo do que as pessoas diriam. Medo de decepcionar alguém. Medo de ser vista de forma diferente. Medo até de você. A voz dela falhou na última palavra. Oon sentiu o peito apertar. Ele se ajoelhou à frente dela, colocando-se na mesma altura. Gesto inesperado vindo de um ator tão reservado em público. Eu nunca ficaria decepcionado com você, disse com firmeza. O que me decepcionaria seria você acreditar que precisa se esconder de mim. A sinceridade crua da frase fez Eunbin fechar os olhos com força, como se aquelas palavras tivessem atingido um ponto sensível demais. Por um breve momento, o tempo pareceu parar na pequena sala, como se o mundo inteiro estivesse aguardando a resposta dela. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu de repente. O gerente responsável pela comunicação das duas agências entrou apressado, com um tablete nas mãos e uma expressão tensa no rosto. A situação lá fora está ficando complicada, informou, lançando um olhar rápido para Eunbin. Ainda enxugava as lágrimas. Os jornalistas estão exigindo esclarecimentos adicionais. Não há como encerrar a coletiva assim. Precisamos preparar um comunicado oficial imediatamente. Roon se levantou, a postura assumindo automaticamente um ar protetor. Ela não está em condições de continuar, disse de forma firme. O gerente hesitou antes de concordar, mas logo deixou claro que a história já havia escapado de qualquer controle. A notícia está se espalhando pelo país. É questão de minutos até chegar ao exterior. Enquanto a equipe discutia estratégias, um fluxo constante de notificações surgia nos smartphones. Portais de notícias coreanos já estampavam manchetes dramáticas: choque no Seoul Arts Center, Park Eun-bin revela gravidez chorando. Roon sobe ao palco e emociona público com reação inesperada. Comentários nas redes sociais começavam a dominar as plataformas, com fãs tentando compreender o que estava acontecendo e outros pedindo respeito à privacidade dos artistas. A intensidade das reações refletia o impacto da revelação, não apenas na vida pessoal de Eunbin, mas também na indústria do entretenimento, onde anúncios desse tipo eram raros e sempre cercados de especulação. Em meio a isso, Roon recebeu uma ligação de seu próprio gerente, que falava em voz rápida e tensa, perguntando detalhes, cobrando explicações, pedindo que ele se afastasse imediatamente para evitar rumores ainda maiores. Mas Roon recusou com firmeza. Não vou deixá-la sozinha, disse antes de desligar, ignorando o olhar surpreso dos funcionários ao redor. A decisão dele parecia marcar um ponto de não retorno, como se tivesse tomado uma posição pública antes mesmo de qualquer comunicado oficial. Eunbin observou a cena em silêncio, mordendo o lábio inferior, visivelmente emocionada. A alguns metros dali, um membro da equipe abriu discretamente uma cortina de vidro que dava para o corredor lateral do hall. Era possível ver dezenas de jornalistas aglomerados, discutindo animadamente e tentando obter informações de qualquer funcionário que passasse. O corredor estava tão cheio que a equipe de segurança precisou intervir para manter a ordem. Era claro que, independentemente do esforço, nada conseguiria apagar o impacto do que já havia sido revelado. A única opção era enfrentar a situação de frente, algo que Eunbin sempre fez ao longo de sua carreira, ainda que nunca de forma tão vulnerável quanto agora. Depois de alguns minutos, o ambiente começou a se acalmar. A respiração de Eunbin se estabilizou, e ela apoiou o copo de água na mesa ao lado. O gerente se aproximou novamente e perguntou, com uma voz mais suave desta vez, se ela se sentiria capaz de retornar ao palco por alguns minutos para encerrar a coletiva de forma digna e tranquila. Eunbin olhou para Roon antes de responder. Não disse nada, mas o leve aceno de cabeça foi o suficiente para transmitir apoio. Com um suspiro longo, ela concordou. Eu posso tentar. Quando os dois voltaram ao auditório, a comoção foi imediata. Os flashes recomeçaram. Desta vez a intensidade parecia diferente. Havia uma mistura de curiosidade, respeito e até empatia no ar. Eunbin subiu ao palco novamente,
ainda acompanhada por Rowan, que permaneceu um passo atrás, como uma presença silenciosa de amparo. A atriz respirou fundo. Tirou o microfone e olhou diretamente para os jornalistas. A fragilidade ainda estava ali, mas agora misturada a uma coragem serena. Peço desculpas pelo choque repentino, disse, a voz suave porém firme. Precisava falar a verdade. E espero que possam respeitar esse momento. Rowan deu um passo à frente, e sua presença ao lado dela provocou um novo frenesi de murmúrios. Ele tomou o microfone por um instante. Estarei com ela no que vier, declarou com simplicidade. Era uma frase curta, mas carregada de significado. O auditório inteiro pareceu absorver aquelas palavras como algo maior do que uma simples declaração. Era uma promessa, um compromisso, uma confissão silenciosa de sentimentos que até então permaneciam escondidos. Quando a coletiva finalmente foi encerrada, a equipe conduziu os dois pelo corredor lateral até a saída reservada. Lá fora, uma multidão já se formava, posta não apenas por repórteres, mas também por fãs que, ao saber da notícia, correram para o local. Alguns seguravam cartazes com mensagens de apoio, outros apenas observavam em silêncio, os olhos cheios de preocupação. Flash após flash iluminava o caminho até o carro preto que aguardava. Rowan abriu a porta para Elne Bin com um gesto delicado, inclinando-se levemente como se pedisse desculpas à multidão por não poder dizer mais nada naquele momento. Antes de entrar no veículo, Bin virou-se por um segundo para a multidão e fez uma reverência profunda, uma reverência que carregava gratidão, culpa e esperança ao mesmo tempo. Quando o carro partiu, levando-os através das luzes noturnas de Seul, a sensação era de que uma nova página havia sido virada, não apenas na carreira deles, mas na própria narrativa pessoal de cada um. Portais de notícias continuavam atualizando suas manchetes minuto a minuto, os comentários se acumulavam nas redes, e os fãs em todo o mundo aguardavam novos desdobramentos. Mas, dentro daquele carro silencioso, apenas duas pessoas importavam. Duas pessoas que, entre lágrimas, confissões e promessas, tinham finalmente revelado uma verdade dolorida, porém libertadora. Por trás de toda a comoção pública, algo mais íntimo começava a se formar, uma esperança tímida, um futuro incerto, mas compartilhado. No final daquela noite intensa no Seoul Arts Center, Hwa, permanecia apenas uma certeza: por trás dos holofotes, das câmeras e dos julgamentos, havia duas almas tentando encontrar um caminho juntas. Diante de tanta vulnerabilidade exposta, o mundo só podia assistir, prender a respiração e esperar pelos próximos capítulos dessa história que já parecia maior do que qualquer drama televisivo.